Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre a nossa taxa de desemprego, que foi divulgada na última sexta-feira, e eu quero me aprofundar um pouquinho nesse número para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre ele, tá? A taxa que foi divulgada foi 5,8. Olhando a taxa por si só, é uma baita de uma taxa, tá? Para um país subdesenvolvido como o Brasil, ter uma taxa de 5,8 é uma excelente taxa. E mesmo assim, a taxa de desemprego significa que nós temos uma ocupação de pessoas num nível bem elevado e é a melhor da série histórica. Mas quando a gente olha essa taxa, nós temos que olhar ela em um contexto um pouco mais amplo. Quando você olha a questão de trabalhadores, você tem que olhar qual é a base dessa força de trabalho que está sustentando a Previdência, que é onde faz a sustentação dos aposentados, porque o nosso regime é sustentado pelas pessoas que estão na ativa, que já está aposentado, e nós temos que olhar a pressão que isso faz nas contas públicas da nossa nação. Então vamos entrar aqui nos números para ficar um pouco mais fácil esse entendimento. No Brasil nós temos uma população acima de 200 milhões de habitantes e a nossa força de ocupação, no nosso último estudo, que foi divulgado agora pelo IBGE, nós temos 102 milhões de pessoas trabalhando ocupadas no Brasil. Aí vamos fatiar esse número. Desse número, aproximadamente 39 milhões são pessoas em regime de CLT, que é o regime geral de previdência. 12 milhões aproximadamente são servidores públicos, que é do regime próprio de previdência, tá? Toda essa turma contribuindo com o dado de janeiro de 2026 através do Tesouro Nacional, nós tivemos no regime geral um déficit, faltou dinheiro nos últimos 12 meses até janeiro de 26, 323 bilhões, e no sistema próprio nós tivemos um déficit de 118 bilhões. Quando a gente soma tudo isso, nós estamos falando nos últimos 12 meses de 441 bilhões de reais. Qual é o principal ponto que nós tiramos disso aqui? Na base de ocupados, nós temos um número próximo de 50% que não estão contribuindo para a Previdência ou estão contribuindo muito pouco. E aí, para tentar clarificar isso aqui, eu separei 3 pontos importantes de problemas que a gente tem que olhar quando olha essa taxa de empregabilidade e ocupação. Número 1, altíssimo nível de informalidade de pessoas que não estão contribuindo para manter esse modelo de pé. Número 2, que se fala muito pouco no Brasil, baixa produtividade. E aí é um ponto importante. Quando a gente fala de produtividade, não quer dizer que as pessoas estão trabalhando pouco. Pelo contrário, as pessoas trabalham muito no Brasil. Quem trabalha, trabalha muito. A questão é, a pessoa está produzindo menos do que ela poderia produzir naquela determinada situação. E, número 3, uma pressão gigantesca na Previdência, no modelo atual que nós temos, pela pressão que a gente tem. E aí é obrigação nossa, quando a gente vai se aprofundando no número desse, a gente também mostrar talvez um caminho de saída, um caminho que poderia ser utilizado. Porque no modelo atual, a gente tem muita gente trabalhando, mas pouquíssimas pessoas sustentando o modelo atual. Então, quando a gente olha no caminho talvez de uma luz, seria uma redução na contratação / simplificação nesse modelo, buscando trazer essa grande massa da informalidade para a formalidade, para tentar sustentar e fortalecer o regime que nós temos hoje, né? E aí, quando a gente busca essa situação, vai de encontro com o que eu acredito que é a base, basicamente, de tudo na evolução, que é conhecimento / educação. Nós temos que ter investimentos em cursos técnicos para melhorar a qualificação do profissional, para melhorar a sua produtividade. E quando eu falo melhoria de qualificação, eu não estou falando de trabalhos que só levam nível intelectual, como médico, advogado, escritórios. Não. Na área de atuação do profissional. Porque se o profissional na indústria, no comércio ou no serviço, se ele tem um melhor nível de qualificação, se ele tem uma melhor, ele vai ser mais produtivo e, consequentemente, ele vai ganhar mais, né? E dado a essa situação, eu quero entrar em outro ponto que é muito importante que a gente olhe,
que é a base da população brasileira que recebe benefícios ou alguma ajuda do governo. E aí nós temos que ser justos aqui. Eu sou nordestino, então eu acompanhei os benefícios sociais e realmente ele tem um papel muito importante, e ele tem e provavelmente terá, mas nós como sociedade, a gente precisa apontar uma porta de saída para essa turma que está nesse auxílio, porque quando eu falo que tudo é na base do conhecimento da educação, você só muda algo com a educação num projeto de 15, de 20 anos, é a formação de uma pessoa. E nós temos atualmente pessoas com 18 anos que já nasceu onde a sua família tem a sua principal renda baseada em um benefício social. E não venha me dizer que no nível de preços, de inflação, de custo que nós temos no Brasil hoje, uma pessoa que ganha 700, 800 mil reais tem uma vida farta, ela tem uma vida super apertada. E essa pessoa que já nasceu nesse meio, ela precisa de um apoio, de uma porta de saída, e até a informação que eu levantei aqui, que existe um mecanismo de proteção, que as pessoas que estão em programas sociais, que elas podem se arranjar um emprego de carteira assinada, e elas têm 24 meses de um projeto de transição. Existe uma regra que é a renda por pessoa que mora naquela família, né? Tem uma renda mínima que não pode ultrapassar, mas mesmo ela arranjando emprego, ela tem 24 meses para fazer essa transição, só que ainda falta a porta de saída. E essas pessoas que estão nesse regime são pessoas fundamentais para a gente trazer para a força de trabalho, para a gente trazer para a formalidade, para sustentar esse modelo de previdência. E aqui, para fechar com uma dica de mercado, sabendo que a base de pessoas de contribuição a cada dia diminui, a população brasileira, por uma questão de ciência e melhoria de genética, está envelhecendo mais, está ficando mais velha, está vivendo mais. Lógico que quem está no mercado de trabalho hoje vai ter que trabalhar mais e vai talvez usufruir pouco disso no futuro. Então eu te aconselho a você procurar a instituição financeira que você confia para fazer uma previdência privada. E aí, quanto maior for o horizonte de tempo, quanto mais 15, 20, 30 anos você tiver pela frente que você possa contribuir, menos você vai ter que desembolsar, porque os juros compostos fazem esse trabalho ao longo do tempo, e na sua velhice você vai ter um maior conforto para poder viver esse momento com uma maior tranquilidade. Então, voltando aqui, quando a gente olha a taxa de desemprego do Brasil, nós temos que ter um olhar mais amplo de saber como essas pessoas estão empregadas, se essas pessoas têm benefício, se essas pessoas estão contribuindo e como a gente pode fazer para tirar a pressão dos gastos públicos, que é exatamente esse custo fiscal, essa dívida pública no nosso país que vem crescendo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com as pessoas que provavelmente vão se interessar ou que precisam ouvir esse tipo de conversa para poder ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de vivência, tá bom? Um abraço e até a próxima.